O ex-fuzileiro naval, acusado de matar um companheiro de exército, Chris Kyle, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. A história de Kyle ficou famosa por inspirar o filme indicado ao Oscar, Sniper Americano. Ed Ray Roth, de 27 anos, foi condenado à prisão perpétua em um julgamento no Texas. O ex-fuzileiro naval foi declarado culpado pela morte do atirador de elite Chris Kyle, que inspirou o filme Sniper Americano. Roth também respondia por ter tirado a vida do amigo de Kyle, Chad Littlefield. Os integrantes do júri rejeitaram as alegações da defesa de que o acusado sofreu um surto psicótico quando cometeu os assassinatos em fevereiro de 2013. We've waited 2 years for God to get justice for us on behalf. Esperamos 2 anos para que Deus nos desse a justiça pelo nosso filho e ele provou ser fiel. Estamos muito emocionados com o veredito que tivemos hoje. O julgamento chamou a atenção de todo o país pela personalidade de Chris Kyle. Apelidado de lenda, ele escreveu a autobiografia que inspirou o filme Sniper Americano, adaptado para o cinema pelo diretor Clint Eastwood. O Exército dos Estados Unidos atribuiu oficialmente a Kyle as mortes de 160 pessoas em seus 4 turnos de serviço no Iraque, mas ele alegava ter matado mais de 250. O longa recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, mas levou apenas uma estatueta na categoria Melhor Edição de Som. I'm ready to come home. O governo e representantes de caminhoneiros chegaram a um acordo para tentar pôr fim ao bloqueio nas estradas. O anúncio foi feito após 10 horas de negociações. Entre as medidas, o governo ofereceu renegociação de dívidas do setor e também garantias de que o preço do diesel não vai subir pelos próximos 6 meses. O protesto da categoria promoveu bloqueios em rodovias por todo o país e desabastecimento de produtos em algumas regiões. A decisão judicial impede os motoristas de fecharem todas as rodovias federais. Porém, até agora, os caminhoneiros mantêm bloqueios em 6 delas. E para comentar esse assunto, quem está de volta aqui ao Século News é o Jorge Thanos. Boa tarde, Thanos. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, não precisa ser muito inteligente num país onde o transporte de tudo que se produz é feito pelas estradas e por caminhões, qualquer paralisação, por menor que seja, gera um prejuízo sem igual. E os caminhoneiros pararam para reivindicar melhores condições de trabalho. O Brasil está parado em solidariedade a eles. Os produtores agrícolas jogam sua safra pela ribanceira dos rios. As granjas têm que parar de produzir ovos e frangos e os frigoríficos estão parando de abater e embalam o silêncio de uma linha de produção inerte, vazia. A Justiça decretou em alguns estados liminares para a liberação das estradas sob pena de multa dia, tanto para as empresas quanto para os motoristas rebeldes, caso continuem atrapalhando o direito de ir e vir do resto da população. Por trás desse caos de greves, manifestações que levam ao desabastecimento, há problemas que se somam. O custo dos combustíveis elevado, pedágios pela hora da morte, insegurança numa segurança pública absolutamente inerte, buracos, ou melhor, crateras nas estradas, impostos excessivos, impostos e mais impostos. O governo não dá o braço a torcer. Mas os rombos e desvios de verbas estão arruinando as finanças públicas e minando o patrimônio mais importante que o governo deva preservar, a credibilidade. Moeda forte, mais forte que o ouro, que por aqui vale muito pouco. Palavra de honra. Obrigada, Thanos. Até semana que vem. E depois das declarações polêmicas do Papa Francisco sobre o México, o Ministério das Relações Exteriores do país latino disse que a questão está resolvida. Um comentário feito pelo Papa Francisco em que dizia esperar que sua terra natal, a Argentina, pudesse evitar a mexicanização, não foi bem recebido pelo governo mexicano. A diplomacia teve de entrar em campo para evitar que a polêmica se tornasse um problema entre o Vaticano e o país latino.
Depois de algumas conversas, o assunto foi esclarecido. Pelo menos foi o que garantiu o Ministério das Relações Exteriores do México. Através dos canais diplomáticos, qualquer divergência que possa ter surgido foi absolutamente resolvida. O México reitera o seu apreço e estima por sua santidade. O México é um dos maiores países católicos do mundo e enfrenta uma onda de violência relacionada aos cartéis de drogas. Um dos casos de maior repercussão foi o desaparecimento de 43 adolescentes ano passado. De acordo com as autoridades, eles foram mortos por traficantes. Nós já mostramos aqui os novos banheiros públicos inaugurados no Vaticano para os sem-teto usarem. Hoje você vai ver histórias de quem usa esses locais e de um voluntário que presta serviço para ajudar essas pessoas. Este é um dos locais mais visitados na Terra. Mas escondidas dos olhos dos turistas, essas pessoas esperam na fila atrás das colunas Bernini do Vaticano. Eles são sem teto e estão esperando para tomar um banho e obter um corte de cabelo nos banheiros recém-inaugurados. Cada um deles tem a sua história própria, como a deste jovem de 24 anos que vive na rua há 5 anos. Isso é muito importante para mim. Pelo menos eu vou ter a oportunidade de tomar um banho. Dessa forma, eu não vou cheirar mal e as pessoas não vão me julgar quando me virem na rua ou no metrô. É uma situação que me dói, porque as pessoas não devem ser julgadas pela aparência, mas pelo modo como elas agem. Como sem teto, nós somos uma sombra na cidade. Depois tem a história de Mucano, da Romênia. Ele é um engenheiro de 56 anos de idade que veio a Roma em busca de um futuro melhor. 4 anos depois, ele ainda está à procura e sem uma casa. Ouvi dizer que esse lugar foi aberto, um lugar onde você pode tomar um banho e obter um corte de cabelo. Quando você não consegue encontrar um emprego, é como ser uma folha que vai para onde o vento sopra. E eu sou apenas uma história, mas já ouvi de muitas pessoas aqui nas ruas. Há 3 meses, Davi, Francesco e Micaela Casalino foram expulsos de casa por não pagar o aluguel. Agora eles vivem em seu carro com o cachorro de estimação. Isso realmente nos ajuda muito. É ótimo para pessoas como nós, que não têm uma casa ou quaisquer pertences. É uma situação muito difícil de se viver. Nós somos um dos sortudos, porque pelo menos temos um carro para morar. Não é confortável, mas é alguma coisa. Non è tutta questa comodità, purtroppo. Esta barbearia no Vaticano é a prova de que existem pessoas dispostas a ajudar. Uma vez por semana, Marco Paton faz um trajeto de 4 horas de trem do seu bairro para Roma para doar os seus serviços. Eles são muito gratos por ter essa oportunidade. É uma oportunidade deles parecerem decentes e ter um momento de dignidade. Eles me ensinaram a nunca fazer uma distinção entre aqueles que têm dinheiro e os que não têm. Eles me mostraram como olhar para as pessoas com integridade, porque todo mundo merece ser ouvido. Marco é cabeleireiro há 40 anos. É o que ele faz para ganhar a vida. Mas ele não vem a Roma para ajudar os sem-teto por dinheiro ou lucro. Ajudar os necessitados, diz ele, é algo que o dinheiro não pode comprar. O Século News termina aqui. Boa tarde para você.